Olá, gente, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite aí a todos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso estudo bíblico ao vivo, comigo, pastor Wendel Costa. Então vamos lá, gente, vamos orar para a gente iniciar o nosso estudo bíblico aqui ao vivo. Nós estamos hoje na quarta aula já sobre esse tema de esperança. Eu sei que parece não ser um tema assim que empolgue, né? Porque eu acho que há uma falta de conhecimento da Igreja do Senhor com relação a esse tema, mas é um tema importante. Nós já vimos que lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, Deus ali através do apóstolo Paulo diz que permanecem essas três, né? A fé, a esperança e o amor, sendo que dessas três, o maior é o amor. Então, fala-se muito sobre fé, fala-se muito sobre amor, mas não se fala tanto sobre a esperança. Então, creio que Deus colocou no meu coração já há algum tempo falar sobre esse tema, e é um tema importante, né? Deus, lá em Romanos capítulo 15, versículo 13, diz que Ele é o Deus da esperança. Então, vamos orar, como a gente sempre faz, e a gente vai iniciar aqui o nosso estudo bíblico. Então, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos Te louvar e Te agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para aprender a Tua santa palavra. Eu venho pedir, meu Deus, que o Senhor possa me usar, usa a minha vida para transmitir a verdade da Tua palavra, para falar sobre este tema. Em nome de Jesus, que o Senhor derrame através de mim o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Ti, e ilumine, meu Deus, os olhos de todos os meus amados que estão assistindo aqui hoje, né, que o Senhor possa usar a minha vida para falar sobre este tema de hoje, que é crescendo em fé. Que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa ministrar através de mim sobre este tema tão importante que é a esperança, e hoje em especial o fundamento da esperança, que é a fé. Né? Derrama sabedoria, fala através da vida deste teu servo, em nome de Jesus. E como sempre apresentamos, ó Deus, nós pedimos pelo nosso país, pelo Brasil, pedimos que o Senhor traga paz, que o Senhor traga segurança, que o Senhor traga prosperidade ao Brasil. Né? Abençoa para que neste próximo governo nós, né, o teu povo, possa ter uma vida quieta e sossegada, e não somente os cristãos, mas todas as pessoas, todos os brasileiros, que nós possamos prosperar, né? Que o Senhor derrame bênçãos, que o Senhor derrame graça abundante sobre o Brasil, que continue a usar o Brasil como este celeiro missionário que o Senhor tem usado, tem enviado missionários aí para as nações. Então abençoa o nosso país, abençoa, né, o governo, também o poder legislativo, o poder judiciário, para que procurem, né, leis justas, julgamentos justos. Nós pedimos a tua bênção sobre o nosso Brasil, né, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos. Então, amados, vamos... deixa eu voltar aqui. Vamos começar, né, o nosso estudo bíblico. Eu quero falar hoje sobre crescendo em fé. Nós vimos já na aula passada sobre a fé, porque nós estamos estudando sobre fé. Bem, a fé, ela é o firme fundamento da esperança. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, o verbo aí esperar, né, que é o verbo elpizo, que vem da palavra elpis, que é esperança, nós já vimos isso. E é sobre a fé que nós temos, né, criamos, nós desenvolvemos a nossa esperança. Então, por isso a gente está estudando sobre o assunto da fé, por ser a base da nossa esperança. Nós esperamos em Deus, nós temos essa expectativa em Deus, porque nós temos ela fundamentada na fé. Quando nós temos a fé, quando nós desenvolvemos a fé, nós também automaticamente nós vamos crescer em esperança. Não adianta a gente ter grandes expectativas em Deus se a nossa expectativa não está firmada na fé bíblica.
A fé bíblica é aquela fé que é colocada por Deus através da sua própria palavra. No livro de Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É necessário a gente ouvir a palavra de Deus em fé, como sendo algo precioso. A palavra de Deus, ela é algo muito precioso, e nós precisamos dar o devido valor à palavra de Deus, certo? Então, amados, eu quero falar hoje sobre crescimento em fé. Na aula passada, nós vimos o que é fé, né? Eu falei vários desses versículos, e nós vimos que a fé é colocada pela palavra, e hoje nós vamos ver como é que a gente vai crescer na fé. Crescendo em fé, se fortalecendo na fé, a nossa esperança, ela vai também, automaticamente, ela vai ter um alicerce sólido sobre o qual nós poderemos desenvolver, né? Desenvolver esta expectativa, né? Lembrando que a esperança bíblica, ela é uma expectativa. Nós depositamos a nossa expectativa sobre aquilo que Deus nos fala, ok? Então eu quero começar hoje falando sobre algo bem interessante, que é a fé que opera pelo amor. Quando Deus usou ali o apóstolo Paulo para falar sobre fé, esperança e amor, ali não há um acidente ou uma coincidência, ali foi proposital da parte de Deus. Fé, esperança e amor estão conectados, certo? Nós vamos ver isso. Antes eu quero ler para você aqui Hebreus 11:6, está aqui na minha tela. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível nós andarmos de acordo com a vontade de Deus. Sem fé nós não temos condições de agradar a Deus. Veja, queridos, a importância da fé é gigante, né? É através da fé que nós somos salvos. Está escrito lá no livro de Efésios, no capítulo 2, diz que pela graça sois salvos por meio da fé. A fé vamos dizer assim, este fruto do Espírito, né? Esta virtude que permite que nós tomemos posse das coisas que Deus já preparou para nós em Cristo. Em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, conforme nós vimos na aula passada. A fé, ela vai se apropriar das coisas que Deus já te deu. A fé, ela é como que os nossos olhos espirituais. A gente enxerga as coisas invisíveis, mas que são coisas que são reais, através da fé. A fé é colocada pela palavra de Deus, como a gente já viu. Então, sem a gente andar em fé, sem a gente ter esses olhos espirituais abertos para a gente enxergarmos as realidades espirituais, sem isso não temos condições de andar conforme Deus deseja que andemos. Ou seja, é impossível você andar de forma que agrade a Deus sem fé. A fé é realmente o fundamento, é um fundamento muito forte. A fé é uma das 6 doutrinas básicas de Hebreus 6:1. Arrependimento e obras mortas. Logo, a segunda doutrina básica é a doutrina da fé, a fé em Deus. E é importantíssimo nós termos fé e nós crescermos em fé. Por isso eu vou focar a aula de hoje no crescimento da fé. Exatamente como eu já falei, tá bom? Para que nós possamos crescer em esperança, né? A nossa esperança seja cada vez mais forte, mais viva. Nós precisamos crescer em fé. Então vamos para Gálatas capítulo 5, versículo 6. Diz assim: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum,
mas sim a fé que opera pelo amor. Certo? A palavra aqui, operar, é a palavra grega energeo, da onde nós tiramos a palavra energia. Ou seja, a fé, ela só funciona quando ela está conectada ao amor. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé do Novo Testamento, ela opera, ou seja, ela é ativa, ela funciona quando nós também estamos desenvolvendo o amor. Eu não vou falar sobre amor, porque é um ensinamento muito importante, muito amplo, e pretendo falar sobre o amor de Deus, sobre a verdadeira natureza de Deus, a partir do próximo ano, em uma nova série de estudos. Mas isso mostra aqui no versículo que se nós não estivermos andando em amor, nossa fé também não irá funcionar. Então aqui a gente conecta a fé ao amor. A fé, esta convicção que vem pela palavra de Deus, precisa estar conectada ao amor para que ela possa funcionar. Inclusive lá no livro de Tiago, quando ele está falando sobre a fé, que precisa ser uma fé viva, não pode ser uma fé morta, né? Não pode ser uma fé, como ele diz, né? A fé sem obras é morta. E ele vem falando exatamente sobre o fato de andarmos em amor para com os nossos irmãos. Então o amor, ele é paciente, o amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, queridos, é a verdadeira natureza de Deus. A palavra de Deus diz lá em 1 João, no capítulo 4, os versículos ali 7 e 8, e outros versículos também, que Deus, ele é amor. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente tem comunhão e cresce nesse conhecimento de Deus, né? O conhecimento não teórico, claro, mas o conhecimento vivo de caminharmos com Ele, né? Conhecermos a Ele pessoalmente, como uma pessoa, como um indivíduo, né? Um ser, não um ser humano, mas um ser vivo, pensante. Quanto mais nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, mais nós crescemos em amor. Então, com isso, a fé, ela vai funcionar. O propósito da fé não é, vamos dizer assim, ser fé em si mesmo. O propósito da fé é que nós cresçamos e possamos andar em amor. O amor é o produto final, vamos dizer assim, né? Conforme lá 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu tenha fé de maneira tal que transportasse os montes, se isso estiver desconectado do amor, isso de nada me aproveitará. Portanto, amados, é importantíssimo a gente andar em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Contudo, a fé precisa estar acompanhada do crescimento em amor. Para que nós possamos crescer em fé, precisamos crescer no fundamento de tudo que é o amor de Deus. Não é o amor humano, não é o amor dos filmes, o amor erótico, o amor das novelas, mas é o amor de Deus, que é a própria natureza de Deus. Ok? Então, sem fé é impossível agradar a Deus, contudo, é necessário que cresçamos em amor para que nós possamos crescer em fé. E, mais uma vez, vou estar sempre lembrando de fazer essa conexão entre a fé e a esperança, porque nós estamos estudando sobre esperança. Quanto mais você cresce em fé, mais sólida será a sua esperança, mais, vamos dizer assim, fundamentada, né? Você terá a sua esperança. As suas expectativas estarão sobre algo muito sólido, que é a fé na palavra de Deus. Aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 até o 8, diz assim: Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. A virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas,
elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, veja que o apóstolo Pedro aqui está falando de toda uma sequência. Ele começa com a fé. A fé é o elemento inicial, né, a qualidade inicial para que a gente possa entrar no reino de Deus e começar a conhecer as realidades celestiais, a desfrutar, né, da alegria e das demais coisas, né, que o reino de Deus oferece. A fé é a porta de entrada, né? Como diz lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 2. Diz assim: pelo qual, por Jesus Cristo, né, também temos entrada pela fé a esta graça. Ok? A fé, ela é como que uma porta através do qual você entra e acessa a graça de Deus. Tudo que Deus já nos deu gratuitamente em Cristo é acessado através da fé. Quando os nossos olhos espirituais são abertos para nós podermos enxergar, né, a realidade do Espírito. Isso é a fé, esses olhos abertos. Ok? Então, ela é a porta de entrada, mas uma vez que você entra, você deve acrescentar à sua fé certas coisas, né? Virtude, o conhecimento, etc. E, ao final, você precisa crescer em amor. Crescendo em amor e em todas as demais coisas, isso vai impedir que você seja inoperante ou improdutivo no reino de Deus. Ok? Então, muita gente não é produtiva no reino, se torna inoperante porque precisa agregar coisas à sua fé, para que possa crescer em fé, crescendo em tudo. Você precisa crescer em tudo. Não adianta a gente tentar crescer apenas na fé e não crescer na paciência, por exemplo. Crescer na fé, mas não cresce na benignidade. Cresce em fé, mas não cresce na humildade, por exemplo, na bondade, etc. O fruto do Espírito, ele é um fruto só. Lá em Gálatas 5, ali eu acho que é 5:22, que fala do fruto do Espírito, é dito, o termo fruto está minúsculo. Aliás, minúsculo não, desculpa, é singular. O termo fruto, não é os frutos, né? Às vezes a gente chama os frutos, mas na verdade está escrito que apenas é o fruto do Espírito. Portanto, você, para crescer em espiritualidade, você precisa crescer no geral. O primeiro fruto, a primeira característica do fruto é o amor. Certo? Então já vimos aqui que para crescer em fé, é necessário a gente crescer em amor, porque a fé vai se tornando realmente operante e o fruto se cresce como um todo. Gente, eu acredito que todos os que estão assistindo aí conhecem, né, já sabem como funciona uma academia de musculação. Eu já fui, tento ir, né, de vez em quando eu apareço lá. E quando eu comecei a ir para a academia, por questões mesmo de saúde, já estava com uma certa idade, precisava adquirir resistência, mais força. E cheguei ali na academia, pegando pesos muito poucos, né, pequenos pesos, e às vezes você ficava até um pouco envergonhado de vir aqueles homens fortões, até mulheres fortes, que pegavam bem mais peso do que eu. E eu lembro que eu fui pegar fui treinar o tríceps, né, que é essa parte aqui por trás do braço, e eu tenho ainda um problema no tríceps direito, e por isso o professor colocou lá algumas barras para eu tentar levantar, e eu não aguentei levantar, acho que 2 barras, 3 barras, coisa assim. E o professor ficou... você vai ter que tirar tudo. Aqui tirou todas as barras, eu fiquei levantando só aquela barrinha que é presa diretamente à máquina lá, que não tem nem como tirar. E assim, era muito pouco peso se comparasse com aquelas pessoas lá que já treinavam há mais tempo, né? E fiquei com o braço todo dolorido, foi horrível. Mas depois, nas outras semanas, já pude ir aumentando ali aquelas barrinhas
para pegar mais peso. E em algum tempo, alguns meses, eu já estava pegando bem mais peso, né, do que eu tinha começado a pegar. E gradativamente, com o passar dos anos, com a alimentação correta, você vai ficando forte e você vai crescendo, né, naqueles exercícios e sempre melhorando, né, até que realmente você fique forte. Amados, com a fé funciona da mesma forma. Vamos comparar aqui a fé com os nossos músculos espirituais. Da mesma forma como você precisa ir para a academia ou, sei lá, praticar qualquer que seja exercício, precisa ali, você vai sofrer, você não vai ter condições de levantar muito peso, né? Vai ser difícil no início, mas você pondo em prática, os seus músculos vão crescendo. Assim também funciona com a fé. Na medida em que você vai pondo em prática a palavra, né, com a sua pouca fé, mas você se esforça para, né, pôr em prática aquilo ali que você já aprendeu da palavra. Com isso, com essa prática, né, que muitas vezes é sim dolorida, você tenta praticar, andar em amor, tenta praticar, né, andar em paciência, tenta praticar fé para a cura, tenta praticar a esperança, né, tudo da palavra você vai procurando pôr em prática e assim você vai crescendo, né, se fortalecendo na fé. Ok? Então, gente, funciona da mesma forma. Você não tem como crescer em fé se você não põe em prática no nível que você está. Você jamais vai aperfeiçoar algo que nem começou a fazer ainda. Você, para aperfeiçoar, para você crescer, você precisa dar o primeiro passo e procurar praticar, né, a palavra de Deus. Aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, está escrito da seguinte forma: Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Isso é apropriado, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor que todos vocês têm uns pelos outros. Então, vemos aqui que é possível assim, crescermos na fé. A fé ela vai crescendo dentro de nossa alma. O nosso espírito ele já foi salvo, ele já está pronto. Jesus disse, né, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas é possível agora você crescer, né, na sua alma, né, desenvolver a fé, pondo em prática a palavra. E nós vemos aqui no versículo que também esse crescimento estava conectado com o crescimento no amor, conforme a gente viu no item anterior, certo? É necessário nós crescermos em amor e é necessário nós crescermos em fé. Como é que a gente pratica a fé? A fé, queridos, ela é a evidência, né? Lá em Hebreus 11:1, que eu já citei, ela é a evidência, ou prova de coisas que não se veem, certo? Quando você age de acordo com a palavra de Deus, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias à palavra, você está agindo em fé. A fé é ver a palavra de Deus, é enxergar a palavra de Deus como sendo algo real, ainda que você não esteja vendo com os seus olhos naturais. Então, andar em fé é andar, né, geralmente é você andar de forma contrária às circunstâncias ao seu redor. Crer na palavra de Deus somente quando ela acontece, né, você está vendo, aí isso não é fé. Fé é evidência de coisas que não se veem. Ok? Muita gente, eu já vi isso, assim, a pessoa, né, para poder crer, precisa ver. Então, aí não é fé. Né? Tomé, o apóstolo Tomé, disse, se eu não colocar meu dedo, né, nos buracos da mão de Jesus, se eu não colocar minha mão no lado que foi perfurado, né, eu não vou crer. E Jesus repreendeu ele quando Jesus apareceu para os apóstolos.
Jesus disse: não seja incrédulo, mas crente. Então, fé somente é fé quando você não está vendo. Se você precisa ver para crer, isso não é fé, certo? Isso é incredulidade. Praticar a fé é andar de acordo com as coisas que você não está vendo. Vendo com seus olhos naturais, obviamente. Você não está vendo, mas crê e age, então você está andando em fé. Claro que a sua fé precisa ser na palavra de Deus, certo? Crer em algo que Deus não falou não é a fé bíblica. A fé bíblica, ela é sobre a palavra de Deus. Ok? Então, já vimos que a fé, ela só cresce se você praticar, e assim como acontece também na prática de exercícios na academia, não adianta você ir para a academia, se exercitar, se você não se alimenta corretamente. Uma alimentação saudável, uma alimentação que vai lhe dar forças para que seus músculos se desenvolvam, é essencial na prática dos exercícios. Por isso, amados, além de você precisa praticar a palavra, mas você precisa também se alimentar. Antes de praticar a palavra, você precisa se alimentar da palavra. Crescer em fé está diretamente ligado a crescer no conhecimento da palavra de Deus. Nós já vimos muito sobre isso, né, sobre a integridade da palavra. Certo? Vamos ler aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 63, que Jesus diz assim: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. É necessário que nós nos alimentemos da palavra de Deus diariamente. Não estou dizendo aqui para você passar o dia todo lendo a Bíblia, mas você precisa se alimentar da palavra, meditar na palavra, né, constantemente, diariamente. A palavra de Deus, ela é o nosso alimento, né? Vamos dizer assim, o pão espiritual. Eu citei um versículo na aula passada que eu não li o texto, mas eu apenas citei. Está aqui em Deuteronômio no capítulo 6. Vamos ler aqui do versículo 6 ao versículo 7. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Diz assim: e estas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração. Ou seja, você se alimenta da palavra, certo? E versículo 7 agora. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Veja só a importância do ensino da palavra, de você estar com a palavra de Deus na sua boca, na sua casa, né? Se você continuar a ler aqui Deuteronômio, ele diz: coloca a palavra na tua mão, coloca na testa, né? Escreve na tua casa, né? Coloca nos umbrais das tuas portas, né? Aqui em casa tem a palavra aqui, até aqui por trás. Eu acho que às vezes você vê aqui um chaveiro que fica aqui no escritório da minha casa, tem um versículo bíblico: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lá no meu quarto tem vários versículos que estão colados na parede, né? No quarto daqui também da minha filha Sibela, ela colocou vários. Então a palavra de Deus está espalhada na nossa casa, né? Os aplicativos que nós temos no celular. Eu tenho várias versões bíblicas no celular, no tablet, temos várias Bíblias em papel. Então, a palavra de Deus, ela precisa estar cercando a nossa vida, nós precisamos estar com ela o tempo todo no nosso coração, porque um crescimento em fé e aí, consequentemente, um crescimento em esperança depende do seu crescimento na palavra. Você precisa dedicar tempo à palavra, precisa se alimentar da palavra de Deus, né? É diário. Como vimos aqui, né? A orientação de Deus para Josué, está lá em Josué 1,8, era medita de dia e de noite nesta palavra,
põe em prática, né? Tenha cuidado de praticar de tudo que está aqui na palavra, e aí você vai andar de forma prudente. Josué, né? Isso é Deus falando para Josué, e então você prosperará em todos os seus caminhos, né? Prosperará em tudo que Deus colocar você para fazer. Queridos, a palavra é o alimento do nosso coração, e é necessário nós meditarmos na palavra. Um outro ponto muito importante para que nós possamos crescer em fé e, obviamente, também crescer em esperança, estão tudo ligados, né? Está tudo ligado aí, é você entender que você precisa da revelação. Isso é muito importante, porque lá em 1 Coríntios 8:1 diz que o conhecimento ele incha, mas o amor edifica. É necessário a gente acessar, receber de Deus revelações. De nada adianta a pessoa ter um conhecimento puramente teórico das Escrituras. Inclusive, muitos ateus que escrevem livros contra a Bíblia, eles conhecem textos das Escrituras. Um tempo atrás eu vi um vídeo de um imã muçulmano discutindo com uma jovem cristã católica, e ele começou a jogar versículos bíblicos para ela, e perguntando a ela o que ela achava disso, o que ela achava daquilo, e a moça não tinha conhecimento da palavra, né? Não estou criticando de forma alguma os católicos, tem católicos que têm muito conhecimento da palavra, mas nesse caso ela não tinha, né? E tem muitos crentes evangélicos que misericórdia, né? Não conhece nada da Bíblia, não conhece nada de doutrinas básicas. Tem muitos cristãos aí, até pastores, que dizem aberrações no púlpito. Então, não estou criticando nenhuma religião especificamente, certo? Estou criticando o que não tem conhecimento da palavra. Então, não adianta só você ter o conhecimento intelectual. Até inimigos do Evangelho têm esse conhecimento intelectual da Bíblia. Nós precisamos ter o conhecimento revelado. O que é o conhecimento revelado? É quando Deus ele abre o entendimento, ele lhe dá a sabedoria revelada, ele te ilumina para que você possa entender. Então, além de meditar na palavra, nós precisamos orar e buscar de todo o nosso coração este conhecimento revelado. Aqui no Salmo 119, versículo 12, o salmista ele faz uma oração, né? O Salmo 119, ele é um salmo maravilhoso, que ele é um salmo que exalta a palavra de Deus, é um salmo que fala da palavra de Deus. O salmo todo só fala da palavra de Deus. E o salmista ele faz esta oração aqui no versículo 12. Ele diz assim: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Veja, querido, como é importante. Deus ele tem que te ensinar a sua própria palavra. A Bíblia diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Quando você tem o temor do Senhor, você tem respeito por Deus, você busca, você ora e pede, né, como diz lá em Jeremias, né, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Deus está dizendo, clama a mim, busca-me de todo o coração e eu vou te anunciar coisas maravilhosas. É a revelação, é a iluminação que vem de Deus. De nada adianta lermos a Bíblia, lermos capítulos e mais capítulos por dia, se você não dedica tempo para meditar naquelas escrituras e receber a iluminação, a revelação. Deus tem que te ensinar a palavra dele. Esta é a palavra que vai gerar a verdadeira fé em seu coração. É a palavra revelada pelo Espírito Santo. Também no Salmo 25, versículo 4, o salmista diz assim: faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Queridos, Deus, ele é o nosso Pai, ele é um Pai amoroso, ele é um Pai de misericórdia, ele é um Deus que revela coisas misteriosas. E Deus está, sim, desejoso de nos comunicar sabedoria, né, de nos dar sabedoria. Ele diz lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, de que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. O desejo do coração do nosso Pai é comunicar a sabedoria, comunicar a iluminação a você, comunicar a revelação a você. Com a palavra revelada,
nós poderemos, né, desenvolver verdadeiramente a nossa fé, crescendo em fé e, consequentemente, crescendo em esperança. Aqui no Novo Testamento, é uma oração que eu sempre faço na minha vida, é Efésios 1, a oração que o apóstolo Paulo fazia pelos Efésios, que está no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 17 e 18, onde Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo, ora assim, ele diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Veja que maravilha, amados. A esperança, ela está vinculada a uma revelação, a uma iluminação da parte de Deus. Você, para, né, ser cheio da esperança, você precisa ser iluminado. E para que você seja iluminado, você precisa buscar de todo o coração. Eu chamei a atenção disso na aula passada, se eu não me engano, ou foi na outra aula. Eu não me lembro aqui, queridos, mas sobre a nossa atitude, né, com relação à palavra de Deus. Nós precisamos ter uma atitude, e eu digo isso falando de mim, eu valorizo a palavra de Deus, mas eu preciso valorizar mais. Eu preciso entender, e todos nós da igreja precisamos entender, que a palavra de Deus é uma força extremamente poderosa, mas nós precisamos dar o valor a ela. Não é Deus que força a gente a valorizar a palavra dele. Deus não força a gente a valorizar e a buscar a palavra de Deus como a tesouros escondidos, por exemplo, né? Que a palavra de Deus diz lá em Provérbios 2, Provérbios 3, nos orienta a buscarmos a sabedoria, o conhecimento de Deus como a tesouros escondidos. Quantas vezes a gente se pega as pessoas cristãs, né, valorizando dinheiro, valorizando fama, valorizando os bens materiais de uma forma que ela não valoriza a palavra de Deus, não dá o seu devido valor. Então você não busca aquilo que você não valoriza. Você só vai buscar aquilo que você dá valor. E se você não dá valor à palavra, você não vai dedicar tempo. Né? Eu já vi várias pessoas fazendo campanha de jejum, jejum por emprego, campanha de jejum, os solteiros aí fazem campanha de jejum para casar, para ter o marido, a esposa, campanha de jejum, sei lá, por várias coisas, mas quantos fazemos campanhas de jejum por sabedoria, por conhecimento? Se não fazemos é porque não damos o valor, não tem este valor para nós, como tem um carro, como tem uma casa, como tem um emprego bom, enfim, às vezes até uma posição na igreja. Nós precisamos buscar mesmo a palavra de Deus. Queridos, perto aqui de concluir, se nós não temos um entendimento verdadeiro da palavra, um entendimento profundo, um entendimento que vem através da meditação, através da oração, para que Deus nos ilumine, se nós não temos esse entendimento, haverá pecado. Né? E o pecado, ele é um grande inimigo da fé e, consequentemente, da esperança também. O Salmo 119 ainda, que é um salmo maravilhoso, no versículo 33, diz assim: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e eu o guardarei até o fim. Olha só, quando Deus nos ilumina, quando Deus nos ensina a sua palavra, os seus estatutos, nós temos condições de pôr em prática ele. Né? Muitas pessoas, eu já vi um pastor comentando isso, que acho que, se eu não me engano, eu posso estar enganado na pessoa, certo? Então me perdoe aí, mas parece que um alto funcionário do governo americano, isso há muitos anos atrás, disse que as coisas que estavam na Bíblia eram muito bonitas, mas eram impraticáveis, né? O nível moral, o nível de amor, o nível das coisas bíblicas não eram possíveis de ser praticadas. Para um homem natural, para um homem, vamos dizer assim,
normal, que não tem a iluminação do Espírito Santo, não tem o Espírito Santo habitando dentro dele, eu digo a você que realmente é verdade. Eu concordo que o nível de Jesus Cristo é alto, mas quando o próprio Cristo nos ilumina, quando Deus ilumina Cristo dentro de nós, nós temos condições de praticar a palavra, porque vem a luz e vem o poder de Deus, né? O poder do Espírito Santo, ele acompanha a palavra. Na medida que você recebe a iluminação do Senhor, né, o poder de Deus estará lá e você tem condições de pôr em prática a palavra de Deus, sim, porque você terá dentro de si Cristo e o Espírito Santo, certo? Lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, a falta deste conhecimento vindo da palavra de Deus deu lugar aqui no povo de Israel ao pecado. E exatamente o pecado trouxe a destruição. Os inimigos, né, de Israel tinham acesso a Israel, né, Israel foi conquistada, enfim, por causa do pecado, e o povo pecava por falta de conhecimento. Então, queridos, a falta de conhecimento, a falta de sabedoria, ela vai dar lugar ao pecado, e isso vai danificar a sua fé e, consequentemente, vai danificar a sua esperança, certo? E eu espero que você tenha aprendido, né, um pouco mais sobre esse tema. É um tema que eu estou gostando de ministrar. Eu mesmo estou meditando bastante sobre ele, estou aprendendo e, né, transmitindo aí para vocês. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que a graça do nosso Senhor seja com vocês, e esperamos vocês aí para a próxima aula ainda sobre esse tema da esperança. Que Deus abençoe a todos.